aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico. Hoje aí com a presença aí, a costumeira presença aí do engenheiro Evaldo Souza, dando aquela dica da semana esperta para vocês. Hoje vamos falar sobre taxa de intensificação, pressão específica na ponta da rosca e o diagrama de pressão de injeção. É isso aí mesmo, Evaldo? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É isso mesmo. São três assuntos inseridos num, certo? A taxa de intensificação. Boa noite aos ouvintes também do canal, né? A taxa de intensificação, que é uma taxa muito importante na regulagem de máquinas injetoras, principalmente na mudança de um molde para uma máquina, para uma outra máquina, uma transferência de molde, né? E que facilita muito no dia a dia, né? Numa regulagem mais eficiente, numa regulagem mais rápida e vai trazer mais qualidade no preenchimento da peça. Então, o objetivo desse vídeo, né, foi um vídeo baseado aí no artigo do John Boselli, que é o criador da metodologia científica. Eu recomendo a todos os ouvintes, né, e todos que acompanham o canal, quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, de conhecer um pouco mais sobre John Boselli, certo? É um especialista e consultor, autor de artigos, é um cara muito conceituado lá de Michigan, dos Estados Unidos. E, assim, o objetivo da taxa de intensificação, né, no vídeo, é a gente entender um pouco, né, compreender o entendimento sobre o que é a taxa de intensificação, com a importância no dia a dia, falar também sobre a pressão específica na ponta da rosca, ou pressão de injeção, né, real de injeção. Muitos não sabem, mas a pressão de injeção, né, em algumas injetoras que tem, quando você vai inserir lá no painel da máquina, muitas vezes a gente acha que é a pressão de injeção. Não é aquela pressão que você insere lá no painel da máquina, para algumas máquinas, né, máquinas que têm uma pressão máxima hidráulica de 140 bar, 180 bar, 210 bar. Essas pressões que você insere lá no painel da máquina é a pressão hidráulica. Então, essa taxa de intensificação vai ajudar no cálculo da pressão específica na ponta da rosca, fazer uma relação com essa pressão hidráulica durante essa mudança de molde de uma máquina para outra, e também sobre o diagrama de pressão de injeção, ou tabela de pressão de injeção, que é uma tabelinha que existe lá nas máquinas injetoras ali do lado da máquina, né? E muita gente não dá muita importância, né? E nessa tabela lá você pode fazer uma relação entre a taxa, entre a pressão hidráulica e a pressão de injeção real, certo? E você também calcula a taxa de intensificação, e através dela você consegue fazer uma regulagem de máquina mais precisa, né? Com maior objetividade, que é a qualidade do produto, né? Maior produtividade, mas principalmente mais qualidade. Consegue ser mais assertivo na regulagem na Exatamente. máquina Consegue ser injetora. mais assertivo, mais rápido. Às vezes você perde muito tempo ali na transferência, né? Você pega um molde de uma máquina de mesma tonelagem, porém de modelos diferentes, fabricante diferente, e aí você acha que os mesmos parâmetros, né, vão atender naquela máquina, e aí é onde você se perde, justamente por conta disso, né? Então, o objetivo principal é entender o porquê desse mistério, né? Por que isso acontece? Quando você calcula essa taxa de intensificação, aí você consegue calcular a pressão específica na ponta rosca, a pressão hidráulica real que você vai aplicar lá no painel da máquina. E aí você ganha tempo também, né, na regulagem da máquina, né? É muito interessante, cara, muito interessante, onde eu recomendo, né, que os processistas, reguladores de máquinas, apliquem, né, sejam curiosos em aprender essa taxa, saber calcular, como identificar, como aplicar, porque ajuda muito mesmo. É muito interessante, muito bacana. E nós sabemos que muita gente não aplica, talvez porque não tiveram a oportunidade de aprender, né? E muitas vezes, às vezes, até a pessoa conhece, mas não tem aquela autonomia de aplicar, né, devido à correria, à cobrança. Mas, assim, é bom fazer
esses ensaios aí, levar para a prática, porque vai tirar o estresse do dia a dia, vai reduzir pelo menos o estresse no dia a dia na hora de regular uma máquina. Infelizmente, às vezes o pessoal está acostumado, né? Em algumas empresas, fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar já o programa já existente do outro e ir arrumando, né? No processo, né? E não é, porque as máquinas injetoras têm diâmetro de rosca diferente, têm diâmetro de cilindro diferente, então o segredo está aí. Então, por isso que é interessante você conhecer esse parâmetro e aplicar com um conhecimento técnico a mais, que vai ajudar muito. Legal. Evaldo, e também no final do vídeo, eu vou colocar também o endereço do blog, do canal Papo Técnico. Nós temos o canal no YouTube, né? O canal Papo Técnico, e também temos o blog. O blog, estaremos disponibilizando esse material do vídeo, o pessoal também baixar, né? Você também está disponibilizando esse material para o pessoal, né? Sim, com certeza. É, o bom desse vídeo é que aquilo que não ficar muito bem compreendido, né, você tem o PDF, né, que vai estar junto ao vídeo, e você pode acessar o PDF. O PDF também está muito bom, bem autoexplicativo. Então, falta de informação não vai faltar. Eu olhei Não é lá, por falta de vi, informação que você não vai conseguir fazer um bom trabalho. tá uma explicação excelente. Legal. Então, pessoal, nós vamos agora encerrar o vídeo agora e já começar o vídeo com a explicação do Evaldo. Quer mandar um alô pro pessoal aí, Evaldo? Vai dar algum recado? Sim, o recado que eu mando é que aproveitem bem o vídeo, né? Aproveitem bem as informações. Espero que atenda às expectativas. É um vídeo um pouco extenso, né? Só de conteúdo dá uns 57 minutos, é quase que uma hora, praticamente um mini curso aí sobre o assunto. Então, aproveitem bem, levem a sério, aprendam, porque está fácil de aprender, de ser entendido, e coloquem em prática, porque vocês têm muito a ganhar com isso. Só Muito faltou mesmo, né? Pouco não. certificado, é verdade, é um mini curso. Com Só certeza. faltou certificado. Quem sabe nos próximos aí. É verdade, a gente pode elaborar alguma coisa aí. Legal, meu amigo, quero te agradecer. E lembrar que nos próximos vídeos aí, com certeza no futuro, o Evaldo vai estar participando. A gente está elaborando algo novo aí para vocês aí, mais para frente aí vocês vão ter novidade. Legal? Um grande abraço para todos vocês aí. Muito obrigado, Evaldo. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos aí. Aproveitem também bons estudos e bons resultados nos seus processos produtivos. Falou, um abração. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou Evaldo Souza, engenheiro de produção formado pela Unifor, Universidade de Fortaleza, pós-graduado em engenharia de plástico pela Unisociesc de Santa Catarina. E minha carreira profissional se resume em 26 anos de vivência e experiência na área de moldagem e injeção plástica. Trabalhei durante 15 anos na Esmaltec Eletrodomésticos, fabricante de refrigeradores, bebedouros, freezers e lavadoras. Foram 12 anos como encarregado de produção na área de injeção plástica e mais 3 anos como analista de métodos e processos, também na área de injeção plástica. Trabalhei 3 anos na Lisa Elétrica Industrial Limitada, fabricante de liquidificadores, ventiladores e ferro elétrico, como coordenador de produção da área de injeção plástica e também das 3 linhas de montagem. E trabalhei durante 4 anos na Romase Comércio e Indústria de Plásticos, fabricante de tomadas, extensões e interruptores elétricos, como coordenador de injeção plástica. Muito bem, feita a nossa apresentação, vamos dar início aos assuntos do vídeo. Pessoal, nós tomamos a iniciativa de criar esse vídeo para explicar os seguintes assuntos: taxa de intensificação numa máquina injetora, pressão de injeção específica na ponta da rosca e diagrama de pressão de injeção. Muita gente talvez não saiba ou não entende o que é taxa de intensificação e porque ela é importante durante a regulagem de máquina na mudança de um molde de uma máquina para outra, principalmente quando essas máquinas são diferentes ou de fabricantes diferentes.
Portanto, nós vamos entender e aprender a calcular essa taxa de intensificação, além de saber da sua importância. Com relação à pressão de injeção específica na ponta da rosca, muita gente talvez também não saiba que aquela pressão que você insere, que você digita no painel da máquina injetora, não é a pressão de injeção específica na ponta da rosca. Aquela pressão que você insere no painel da máquina é a pressão hidráulica. A pressão de injeção específica na ponta da rosca, ou seja, a pressão real que atua no material durante o preenchimento da peça, ela pode atingir até 10 vezes ou mais o valor da pressão hidráulica. Portanto, nós vamos entender como calcular essas pressões para aplicar corretamente na mudança de uma máquina para outra, com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de moldagem da sua peça sem maiores problemas. E o diagrama de pressão de injeção, ou tabela de pressão de injeção, que se encontra fixado em alguma parte da sua máquina injetora, também é muito importante no seu dia a dia. Esse diagrama faz uma relação entre a pressão específica e a pressão hidráulica. Ou seja, através desse diagrama, podemos calcular a taxa de intensificação e podemos ver também na própria tabela o quanto que reflete a pressão real na peça. Vamos passar para o próximo slide e entender a taxa de intensificação. Sua fábrica provavelmente tem diferentes tamanhos ou marcas de máquinas e com certeza elas terão diferentes taxas de intensificação. Por exemplo, vamos imaginar que você injeta uma peça numa máquina A, uma determinada peça numa máquina A de 200 toneladas, por exemplo, onde o processo funciona normalmente sem nenhum problema e a peça é injetada com boa qualidade. Toda uniforme, processo todo padronizado, sem nenhum problema. Mas por algum motivo você tem a necessidade de colocar o molde numa máquina B, também de 200 toneladas. Porém, essa máquina é de outro fabricante. E vamos supor que você inseriu no painel da máquina os mesmos parâmetros de regulagem da máquina A. Mas as peças, ao ser injetadas, apresentaram problemas como peças incompletas, rebarbas e etc. Ou seja, você pegou o molde que trabalhava na máquina A e transferiu para uma máquina B, de mesma tonelagem, porém de fabricantes diferentes. E aí você pegou os mesmos parâmetros da máquina A e transferiu para a máquina B. E as peças apresentaram problemas. E por que isso acontece? Mesmo quando as máquinas são equivalentes em tonelagem. Porque para os mesmos diâmetros de rosca de ambas as máquinas, para os mesmos diâmetros de roscas da máquina A e da máquina B, os diâmetros dos cilindros hidráulicos podem ser diferentes. Os diâmetros dos cilindros hidráulicos podem ser diferentes. Ou, para os mesmos diâmetros dos cilindros hidráulicos, os diâmetros das roscas podem ser diferentes.
principalmente de máquinas diferentes. Portanto, nesses casos, a pressão hidráulica em cada máquina injetora será sempre diferente, em função dos diâmetros de roscas ou dos cilindros hidráulicos diferentes. Na prática, acontece o seguinte: vamos supor que você injeta uma peça na máquina A, com uma pressão hidráulica, inserida no painel que preenche a peça uniformemente, sem nenhum tipo de defeito. Mas quando você transfere o mesmo molde para a máquina B, você transfere o mesmo molde para a máquina B, com a mesma pressão hidráulica da máquina A, você se depara com vários problemas. Por exemplo, se a máquina B tiver taxa de intensificação menor, gera uma pressão de injeção menor que não consegue preencher a peça. E se a taxa de intensificação for maior, gera uma pressão de injeção maior, causando rebarbas na peça e podendo até danificar o molde. Então, por que é importante conhecer a taxa de intensificação numa máquina injetora? Fazendo um resumo de tudo que falamos, a taxa de intensificação é importante para saber a pressão hidráulica que deve ser inserida no painel da máquina B, gerando a mesma pressão de injeção real utilizada na ponta da rosca da máquina A, para preencher a peça sem maiores problemas. Ou seja, a pressão hidráulica de B tem que ser diferente da pressão hidráulica de A para que a pressão de injeção em B seja a mesma pressão de injeção específica da máquina A, utilizada no preenchimento do molde, no preenchimento da peça na máquina A. Certo? Ou seja, eu tenho o molde na máquina A, transfiro para a máquina B. E a pressão hidráulica da máquina A, ela é diferente da pressão hidráulica B, da máquina B, em função dessas taxas de intensificações. Porém, a pressão de injeção da máquina B, na ponta da rosca, a pressão de injeção que deve atuar no material para preencher a peça, tem que ser igual à pressão de injeção que atuava na ponta da rosca da máquina A. Ok? Vamos passar para o próximo slide e entender o cálculo da taxa de intensificação. Primeiro, vamos falar sobre a lei de Pascal, onde, segundo o francês Blaise Pascal, quando uma força é aplicada, para entender o cálculo da taxa de intensificação, nós precisamos falar um pouco sobre a lei de Pascal. Que, segundo Blaise Pascal, quando uma força é aplicada a um fluido, a pressão causada é distribuída integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos. Portanto, as máquinas injetoras hidráulicas trabalham com energia hidráulica e é muito importante entender que a energia hidráulica é convertida em uma pressão específica real, que atua no material através de uma força gerada pelo cilindro hidráulico, que empurra o parafuso e a válvula anti-retorno, conhecida como válvula de retenção ou anel de bloqueio, atuando como êmbolo, empurrando o material plástico através do bico de injeção para dentro do molde. Essa força hidráulica que atua aqui no cilindro e que é transferida para o parafuso, para a rosca, porque esse cilindro está acoplado ao parafuso. Então, essa força hidráulica ela é igual à pressão hidráulica do cilindro vezes a área do cilindro hidráulico. Então, para calcular
calcular a taxa de intensificação, primeiro precisamos saber o diâmetro do parafuso e o diâmetro do cilindro hidráulico. Para calcular a relação entre a área do cilindro hidráulico, a área do pistão hidráulico ou cilindro hidráulico, e a área da seção do parafuso. Segundo, você pode encontrar nas especificações da máquina ou nos catálogos da máquina, através do diâmetro do parafuso, identificar a pressão máxima de injeção e a pressão máxima no cilindro hidráulico, onde concluímos que a taxa de intensificação pode ser calculada de duas maneiras. Taxa de intensificação igual à área do cilindro hidráulico, pela relação da área do cilindro hidráulico em relação à área da seção do parafuso. Ou seja, a taxa de intensificação é igual à área do cilindro hidráulico sobre a área de seção do parafuso. Ou também pode ser calculada pela relação entre a pressão de injeção e a pressão de injeção específica, a real, a que atua no material, que está lá no catálogo da máquina, e a pressão hidráulica, a pressão máxima hidráulica da máquina. Ok? Então, para que serve essa fórmula da taxa de intensificação? Para que serve essa taxa de intensificação? A taxa de intensificação ela vai ser útil no cálculo das pressões específicas na ponta da rosca, que é a pressão real que atua no material, e para calcular também a pressão hidráulica. Muita gente talvez não saiba, mas as máquinas que apresentam no painel de controle 140 bar, 180 bar, 210 bar, representam a pressão hidráulica do óleo e não a pressão real na ponta da rosca. As pressões reais na ponta da rosca são muito elevadas. Como já falamos, podem atingir até 10 vezes ou mais os valores que são inseridos no painel da máquina. Por exemplo, se você aumentar 10 bar na pressão hidráulica lá no painel da máquina, quanto de pressão real corresponde na peça? Bem, se a pressão real na peça, ela vai depender do valor da taxa de intensificação da sua máquina. Se for 10 bar de pressão hidráulica, o valor da pressão real vai corresponder a 10 vezes a pressão hidráulica, ou seja, 100 bar. Recapitulando. Porque para não ter nenhuma confusão. Se você aumentar 10 bar na pressão hidráulica no painel da sua máquina, quanto de pressão real corresponde na peça? Pressão real na peça vai depender do valor da taxa de intensificação da sua máquina. Se o valor da taxa de intensificação da sua máquina for 10, o valor da pressão real vai corresponder a 10 vezes a pressão hidráulica, ou seja, 10 vezes 10, 100 bar. Ok? Espero que tenha ficado claro. Por exemplo, eu estou trabalhando na minha máquina e a minha pressão hidráulica lá na máquina é 80 bar. Se a taxa de intensificação é 10, então na ponta da rosca vai ser 80 vezes 10, 800 bar. Se eu acrescento 10 bar, esses 10 bar também vai ser vezes 10, dá 100 bar. Então eu vou sair de 80 para 90 bar, que corresponde a 900 bar na ponta da rosca. Ok?
Então, para calcular a pressão real de injeção, basta multiplicar a pressão hidráulica pela taxa de intensificação da máquina injetora, e para calcular a pressão hidráulica, basta dividir a pressão de injeção real pela taxa de intensificação. Para ficar mais claro, como já falamos, a pressão hidráulica ela será a mesma pressão que atua no parafuso. Pressão hidráulica será a mesma pressão que atua no parafuso. Por quê? Porque é um conjunto hidráulico. O parafuso está acoplado à unidade hidráulica, ao cilindro hidráulico. Então, a força hidráulica vai ser a mesma no parafuso, porque é um conjunto, é um sistema hidráulico onde o parafuso está acoplado ao cilindro hidráulico. Então, essa força hidráulica, que corresponde à pressão hidráulica vezes a área do cilindro hidráulico, ela vai ser a mesma força no parafuso. Onde, para força hidráulica igual à força do parafuso, temos pressão hidráulica vezes a área do cilindro hidráulico igual a pressão de injeção, que é a pressão específica na ponta da rosca, vezes a área do parafuso. Implica que pressão de injeção é igual a pressão hidráulica vezes a área do cilindro hidráulico dividido pela área do parafuso, da seção do parafuso. Conclui-se então que pressão de injeção específica na ponta da rosca corresponde à pressão hidráulica vezes a taxa de intensificação. E, consequentemente, em função dessa forma, nós vamos ter também que a pressão hidráulica é igual à pressão de injeção dividido pela taxa de intensificação. Certo? Essas são as duas formas que nós devemos utilizar para calcular pressão de injeção específica na ponta da rosca e a pressão hidráulica, onde a taxa de intensificação pode ser encontrada tanto pela área do cilindro dividido pela área do parafuso ou pela pressão de injeção máxima, que você pode encontrar no catálogo da máquina, dividido pela pressão hidráulica máxima do cilindro, certo? Então, após essa explicação sobre as formas, vamos partir para um exemplo onde devemos pensar um pouco, certo? Um exemplo para a gente raciocinar um pouco. Vamos imaginar um molde que trabalha geralmente numa máquina específica, mas por algum imprevisto de manutenção ou programação é transferido para uma máquina diferente. A peça será preenchida com a mesma pressão hidráulica. Novamente, um molde que trabalha geralmente numa máquina específica, mas por algum imprevisto de manutenção ou programação é transferido para uma máquina diferente. A peça será preenchida com a mesma pressão hidráulica. Aquela situação nós explicamos agora há pouco. O molde sai da máquina A e vai para uma máquina B. Então, a máquina A, a taxa de intensificação dela é de 14 para 1, ou seja, igual a 14. A pressão hidráulica é de 80 bar. E a pressão específica, de injeção específica na ponta da rosca, é de 1120 bar. A máquina B, nós temos uma taxa de intensificação de 10 para 1 e uma pressão específica na ponta da rosca de 1120 bar. Por quê? Porque para preencher a mesma peça que estava na máquina A, quando eu transfiro para a máquina B,
eu preciso justamente da mesma pressão de injeção que eu utilizava na máquina A. E aí, através das fórmulas, eu faço aquela relação. Primeiro, aplicando a pressão hidráulica da máquina A na máquina B. Pressão de injeção igual a pressão hidráulica vezes a taxa de intensificação. Se eu aplicar a mesma pressão hidráulica da máquina A na máquina B, o que acontece? Então, quando eu substituo, eu tenho pressão de injeção igual a 80 bar de pressão hidráulica vezes 10 de taxa de intensificação na máquina B. Eu estou utilizando a mesma pressão hidráulica da máquina A com a taxa de intensificação da máquina B, porque eu estou aplicando a pressão hidráulica da máquina A na máquina B. Conclui-se então que eu tenho 800 bar. Se eu utilizar 80 bar, ou seja, a mesma pressão hidráulica da máquina A na máquina B, eu só vou atingir 800 bar de pressão de injeção na ponta da rosca. Então, essa pressão de injeção é menor do que 1120 bar, que é o necessário para preencher a peça. Então, conclui-se então que pressão hidráulica de 80 bar, a mesma pressão hidráulica utilizada na máquina A, se eu aplicar na máquina B, eu não vou preencher a peça na máquina B. Porque a pressão de injeção correspondente a 80 bar com a taxa de intensificação de 10 para 1 corresponde apenas a 800 bar, que é menor do que eu preciso para preencher a minha peça. Ok? Vamos para o item 2. Cálculo da pressão hidráulica na máquina B para utilizar a mesma pressão de injeção aplicada na máquina A. Ou seja, nós vamos calcular pressão hidráulica na máquina B para atender a pressão de injeção utilizada na máquina A e preencher a peça na máquina B. Então, pressão hidráulica é igual a pressão de injeção sobre a taxa de intensificação. Substituindo, eu vou ter que a pressão hidráulica de B vai ser igual a pressão de injeção, que é a mesma para ambas as máquinas, em função da necessidade da peça, corresponde a 1120 bar. Dividido por 10, eu vou ter 112 bar de pressão hidráulica. Ou seja, para que eu possa preencher a peça na máquina B, eu preciso programar no painel da máquina 112 bar. Enquanto que na máquina A eu aplico 80 bar, na máquina B eu tenho que aplicar 112 bar para encontrar a pressão de injeção necessária de 1120 bar na ponta da rosca e preencher a peça sem maiores problemas. Muito bem, espero que tenha ficado claro. Vamos passar para o próximo slide com mais um exemplo de cálculo de pressão específica na ponta da rosca. Aqui nós temos os seguintes dados. O diâmetro na ponta da rosca é de 40 milímetros, que equivale a 4 centímetros. O diâmetro do cilindro hidráulico é de 150 milímetros, que equivale a 15 centímetros. As fórmulas que nós vamos utilizar, são força igual a pressão vezes a área igual a πr ao quadrado, e pressão de injeção igual a pressão hidráulica vezes a taxa de intensificação. Aqui nós temos algumas transformações de unidades que devemos utilizar também, onde 1 kg força é igual
a 0,001 tonelada, 1 kg força por centímetro quadrado é igual a 0,98 bar. E nós precisamos calcular a pressão de injeção nesse sistema. Aqui no cilindro hidráulico nós temos uma pressão hidráulica de 80 kg força por centímetro quadrado. Aqui nós temos a área do cilindro hidráulico, que vamos ter que calcular através da fórmula de πr ao quadrado. Temos a área da seção do parafuso, que também vamos utilizar a fórmula de área igual a πr ao quadrado. Então vamos dar início aqui. Primeiro, o cálculo das áreas do cilindro e do parafuso. Substituindo na fórmula, a área do cilindro hidráulico é igual a π, que é 3,14, vezes 15 centímetros ao quadrado, que vai me dar um valor de 176,7 centímetros ao quadrado, ou seja, a área do cilindro hidráulico corresponde a 176,7 centímetros ao quadrado. A área do parafuso é igual a 3,14 vezes 2 centímetros ao quadrado, que é o raio do parafuso, da seção do parafuso, que me dá uma área da seção do parafuso de 12,57 centímetros ao quadrado. Enfim, aqui nós já temos a área do cilindro hidráulico e já temos a área da seção do parafuso, que vai me dar a taxa de intensificação através da fórmula TI igual a área do cilindro hidráulico sobre a área de seção do parafuso, 176,7 dividido por 12,57, que dá igual a 14, uma relação de 14 para 1. Então, a minha taxa de intensificação corresponde a 14. Ok? Agora, vamos calcular a pressão de injeção específica real na ponta da rosca. Eu já tenho a taxa de intensificação, eu já tenho a pressão hidráulica, e agora eu vou apenas substituir na fórmula de pressão de injeção, que é PI igual a pH vezes TI. Então, PI igual a 80 kg força por centímetro quadrado vezes 14, que vai me dar uma pressão de injeção de 1.120 kg por centímetro quadrado. Geralmente a gente trabalha em bar. Na maioria das máquinas injetoras a gente trabalha em bar. Então, se eu quiser transformar aqui, eu pego 1.120 vezes 0,98 bar, que vai me dar uma pressão de injeção de 1.097,6 bar. Fica a critério, que é o seu critério, deixar em kg por centímetro quadrado ou em bar. Transforma aí para bar, porque geralmente as máquinas injetoras trabalham em bar. Então, item 4. Se eu quiser, eu posso calcular a força hidráulica no cilindro hidráulico. Por quê? Eu já tenho a pressão hidráulica e eu tenho a área do cilindro hidráulico. Então, apenas substituo na fórmula. Força hidráulica igual a 80 kg força por centímetro ao quadrado, vezes 176,7 centímetros ao quadrado, que me dá uma força hidráulica de 14,136 kg força. E aí, eu posso também transformar, né, através da relação de unidades, onde 1 kg força é igual a 0,01 tonelada. Geralmente as máquinas injetoras é em tonelada, então força hidráulica igual a 14 toneladas. Ok? Muito bem. Agora nós vamos entrar no assunto bastante importante, onde geralmente não é dado muita atenção, certo? O diagrama de pressão de injeção, ele, para quem não sabe, cada máquina injetora, segundo a norma Euromap, deve ser especificada com 3 padrões de rosca.
3 padrões de rosca. E isso, se você pegar o manual, a especificação da máquina, você vê que as máquinas injetoras são fornecidas por 3 padrões de rosca: rosca A, rosca B e rosca C. E os fabricantes de máquinas injetoras geralmente vendem a máquina com a condição da rosca intermediária. Então, para um melhor entendimento, o diagrama de pressão de injeção representa uma relação muito importante entre a pressão específica na ponta da rosca e a pressão hidráulica, conhecida pressão manométrica, ou seja, não real, a relação entre a pressão real e a não real. Porque a condição de entender quanto reflete, o diagrama de pressão de injeção ou tabela de pressão de injeção é uma condição de entender quanto que reflete a pressão de injeção real na peça. Então, para quem não sabe, as injetoras têm esse diagrama, não vou dizer todas, mas a maioria das injetoras tem esse diagrama de pressão de injeção ao lado da máquina. Em algum ponto ali ao lado da máquina, nós temos esse diagrama de pressão de injeção. Aqui, nessa coluna, nós temos as pressões específicas, que são as pressões reais, que atuam na ponta da rosca, que varia de 0 a 2.100 bar, e tem também PSI. Nós vamos trabalhar em bar. Aqui na horizontal nós temos a pressão do óleo hidráulico, que aqui é aquilo que eu falei, as injetoras geralmente apresentam painel de controle 140 bar, 180 bar e 210 bar. Aqui, nesse caso, é uma de 140 bar, pressão máxima hidráulica de 140 bar. E aqui nós temos a relação entre essas pressões, que vai me ajudar a calcular também a taxa de intensificação. Então, nós temos uma rosca A com diâmetro 35, nós temos uma rosca B considerada intermediária, geralmente aqui eles recomendam, os fabricantes recomendam durante o processo de venda, de compra pelo cliente. E nós temos a rosca C com diâmetro 45. Mais na frente eu vou mostrar um catálogo falando sobre essas roscas, certo? Quando for interessante calcular a taxa de intensificação. Então, aqui nós temos uma máquina hidráulica com pressão hidráulica máxima de 140 bar e pressão máxima de injeção de 2.100 bar. Com uma rosca A de diâmetro 35, uma rosca B de diâmetro 40 e uma rosca C de diâmetro 45. Agora nós vamos calcular a taxa de intensificação através desse diagrama, que é muito simples. Nós vamos pegar aqui para a rosca A de diâmetro 35 e vamos apenas substituir na fórmula PI sobre pH igual a 2057 dividido por 140, que corresponde a uma taxa de intensificação de 15:1. Ou seja, qualquer pressão hidráulica que eu inserir na máquina, ela será multiplicada por 15, que vai me dar o valor real da pressão de injeção na ponta da rosca, que vai atuar no material para preencher a peça. Então, rosca B de diâmetro 40, nós vamos ter PI igual a pH, que dá 1575,
pressão de injeção máxima aqui, que eu utilizo do diagrama para a rosca B, a pressão de injeção máxima na ponta da rosca, pressão específica é de 1575. E eu divido pela pressão hidráulica máxima da máquina, de 140, que vai me dar uma razão de 11:1, ou seja, uma taxa de intensificação de 11:1. Para a rosca C, com diâmetro 45, eu vou ter uma pressão de injeção específica na ponta da rosca de 1240 bar máximo, e vou dividir pela pressão hidráulica máxima de 140 bar, que vai me dar uma taxa de intensificação de 9:1. Então, simples, muito fácil calcular isso aqui, muito fácil de interpretar. Onde qualquer ponto que eu pegar aqui no gráfico, qualquer ponto que eu pegar no gráfico e traçar aqui na vertical e na horizontal, onde essa interseção também vai me dar o mesmo valor. Ou seja, se eu pegar aqui esse valor intermediário, que corresponde a 95, e dividir 1.400 por 95, já que é PI sobre pH, eu vou ter a mesma taxa de intensificação. E assim sucessivamente. Se estender, prolongar, fazer a interseção aqui das linhas horizontais e verticais, você vai encontrar no ponto de interseção, qualquer ponto de interseção aqui da reta azul, você vai encontrar a mesma taxa de intensificação. Por isso que ela é uma condição de entender quanto que reflete a pressão real na peça. Digamos que na minha máquina eu tenho 95 bar, e aí esses 95 bar de pressão hidráulica lá na minha máquina, certo? Reflete a minha pressão real na peça, que corresponde a 1.400 bar. Então, um gráfico muito simples de ser entendido, compreendido e aplicado no dia a dia. Na rosca B, com diâmetro 40, também, ó, se você pegar 30 aqui, esses 30 bar de pressão hidráulica corresponde a uns 300 e... dá para entender bem aqui, 330, 350, acho que é 330, de pressão de injeção na ponta da rosca. Para a rosca C, eu tenho aqui 115 bar, que corresponde a 1050, 115 bar de pressão hidráulica, que corresponde a 1050 de pressão de injeção na ponta da rosca. E que também vai me dar, no ponto de interseção, a mesma taxa de intensificação. Então, um gráfico muito simples de ser compreendido e entendido, onde muita gente não utiliza. Então aqui nós temos o catálogo da máquina injetora, que é o catálogo de uma fabricante de máquina injetora, onde nós temos aqui várias injetoras de várias tonelagens, né? E, por exemplo, essa máquina aqui, de 60 toneladas, ela foi especificada com apenas duas roscas, rosca A e rosca B. A partir de 90 toneladas, ela tem a rosca A, rosca B e rosca C. Então, eu coloquei esse slide aqui para falar ainda a respeito da taxa de intensificação, que quando a gente falou lá atrás, a gente falou que a taxa de intensificação ela é diferente, principalmente em máquinas diferentes ou de fabricantes de máquinas diferentes. Mas nós podemos ter máquinas de mesma tonelagem e de mesmo fabricante com roscas diferentes, porque são assim que elas são fornecidas pelos fabricantes, com 3 tipos de roscas. Então, se eu pego aqui um molde com diâmetro que trabalha eu tenho aqui na minha fábrica, na minha planta, eu tenho 3 máquinas de 200 toneladas.
E dessas 3 máquinas de 1 toneladas, elas são mesmo modelo, mesma especificação, mesmo diâmetro de rosca, mesmo diâmetro de cilindro? Se for, tudo bem. Então, nesses casos, quando eu tenho as máquinas iguais, mesmo diâmetro de cilindro, mesmo diâmetro de rosca, as máquinas já são bem modernas, eu pego a programação ali simplesmente com o pendrive e transfiro para outra máquina. E aí eu faço os ajustes finos necessários, porque é responsabilidade do processista conferir, fazer tudo direitinho, mas geralmente é para atender, porque essas máquinas com o mesmo diâmetro de rosca, mesmo diâmetro de parafuso, elas vão ter a mesma taxa de intensificação. Então não tem por que ter problemas para calcular as pressões de injeção e a pressão hidráulica. Então, eu não vou ter nenhum problema. Agora eu posso ter, dentro da minha fábrica, 3 máquinas de 200 toneladas, mesmo modelo, mesmo fabricante, porém, sei lá, eu tenho uma de 45, rosca 45, e tenho 2 com diâmetro de 50, ou tenho uma com cada rosca, sei lá, uma de diâmetro 45, uma de diâmetro 50 e outra com diâmetro 55. Aí eu vou ter problema. Se eu transferir o molde dessa máquina para essa aqui e achar que eu vou injetar as peças com a mesma taxa de intensificação, não vou, porque a partir do momento que eu já tenho diâmetros diferentes, a taxa de intensificação é diferente, certo? Além disso, as pressões de injeção também são diferentes, roscas com diâmetro diferente, pressões de injeção máximas também diferentes, certo? Eu posso até ter a mesma pressão da bomba para os 3 modelos de injetoras, mas os diâmetros de rosca são diferentes e as pressões de injeção são diferentes. Então as taxas de intensificações serão diferentes, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Isso pode ter ajudado. E assim, é bom ficar atento a essas situações. Aí eu não vou nem falar, e se eu pegar o molde de uma máquina de 200 toneladas e levar para 250, gente, aí o problema aumenta. Aí é que eu vou ter problema, porque as taxas de intensificações serão diferentes também, porque são injetoras maiores, e ainda tem outros problemas, que a máquina pode ficar superdimensionada para o molde, danificar o molde, tempo de residência, aumento de ciclo e por aí vai. Então vamos para o próximo slide. Aqui nós temos mais um exemplo de pressão de injeção, porém com força de fechamento, com o cálculo da força de fechamento. Aqui nós temos uma máquina injetora, onde nós temos uma área do cilindro hidráulico de 50 cm², uma área de seção de parafuso de 5 cm², e uma área de uma determinada área projetada, né, de um molde de 150 cm², onde eu tenho a pressão hidráulica que atua no cilindro de 140 kg força por centímetro². Aqui eu vou utilizar as fórmulas de pressão igual a força sobre área e força igual a pressão vezes a área. Tem também aqui as conversões de unidade, 1 kg força igual a 0,01 tonelada, 1 kg força por centímetro² igual a 0,98 bar, e eu preciso calcular com esses dados a força hidráulica que atua no cilindro, pressão específica de injeção na ponta da rosca e a força de fechamento em função dessa área projetada do molde que aqui está inserido na imagem. Então, aqui, para calcular a força hidráulica, simples, só substituir na fórmula, força hidráulica igual a pressão hidráulica vezes a área do cilindro hidráulico, que corresponde a 100 força hidráulica igual a 140 kg força por centímetro², vezes 50 cm², que me dá uma força hidráulica de 7.000 kg força, ou seja, a força que vai atuar no cilindro, que vai atuar
na rosca, por ser um conjunto hidráulico e pelo fato da rosca estar acoplada ao cilindro. Então eu vou ter uma força hidráulica aqui em todo o sistema hidráulico da máquina injetora aqui, da unidade de injeção, de 7.000 kg-força. Aqui, como já vimos lá atrás, e já como acabei de falar, né, um conjunto hidráulico, o parafuso está acoplado ao cilindro hidráulico, a força hidráulica então é igual à força do parafuso. Então temos pressão de injeção igual à força hidráulica dividido pela área da seção do parafuso, onde eu tenho pressão de injeção igual a 7.000 kg-força dividido por 5 cm², que vai me dar uma pressão específica na ponta da rosca de 1.400 kg-força por centímetro². No cálculo da força de fechamento, eu vou ter aqui a força de fechamento igual a pressão de injeção na ponta da rosca vezes a área projetada do molde que se encontra nessa máquina, que corresponde a 150 cm². Então, quando eu faço esse cálculo, eu vou ter uma força de fechamento de 210.000 kg-força. Utilizando as unidades, transformando, eu vou ter, portanto, uma força de fechamento de 210 toneladas. Ou seja, 210 toneladas de fechamento. E eu também posso calcular essa pressão de injeção de outra forma, utilizando a forma da pressão de injeção, que é igual a pressão hidráulica vezes a taxa de intensificação, simplesmente usando a taxa de intensificação, onde eu pego essa pressão hidráulica e multiplico pela taxa de intensificação, que vai me dar 140 vezes 140 kg-força por centímetro² vezes 50 centímetros, que é a taxa de intensificação, é a área do cilindro hidráulico dividido pela área de seção do parafuso. Então eu tenho aqui 50 centímetros² dividido pela área de seção do parafuso, que é 5 centímetros², que vai me dar uma taxa de intensificação de 10, valor 10. Pressão de injeção é igual a 140 kg-força por centímetro² vezes 10, que corresponde a uma pressão de injeção de 1.400 kg-força por centímetro². Certo? Se eu quiser transformar, eu multiplico por 0,98 bar, que vai dar um valor que eu não calculei aqui, e aí eu vou ter esse valor em bar. Bem, gente, esse era o meu propósito de criar esse vídeo para explicar esses três assuntos muito importantes de dia, onde muita gente não aplica, não utiliza. E assim, a conclusão é que com o entendimento da taxa de intensificação é possível intercambiar o mesmo molde em máquinas diferentes, principalmente de outro fabricante, e conseguir injetar peças com uma maior qualidade, principalmente com mais qualidade. Esse material eu montei pesquisando o criador da moldagem científica, John Boselli. Vocês vão lá na internet, procurem lá John Boselli, ele é o criador da moldagem científica. Ele é um estudioso da moldagem de injeção, com várias publicações. E ele tem duas citações dele que diz o seguinte: para processar plásticos, trabalhe em pressão de plástico usando a taxa de intensificação para máquinas hidráulicas. A pressão hidráulica não diz o que você precisa saber, mas a taxa de intensificação diz e deve estar na sua folha de processo. Então a recomendação que a gente faz aqui é que na sua planta, no seu chão de fábrica, calcule as taxas de intensificações de todas as suas máquinas injetoras e coloque na sua ficha de processo, que vai te ajudar muito a entrar a pressão de injeção
real que você precisa aplicar na sua peça quando você transferir o molde de uma máquina para outra. Não sou eu que estou dizendo, é o criador da moldagem científica, John Boselli. Essa é uma das citações sobre taxa de intensificação. E tem mais uma segunda que ele fala o seguinte: os fabricantes de máquinas injetoras precisam começar a colocar a taxa de intensificação extremamente importante em todas as suas folhas de especificações. Ele quer dizer o seguinte, que os fabricantes de máquinas injetoras precisam começar a colocar a taxa de intensificação nos catálogos das máquinas injetoras. Para quê? Para que você não tenha que ter o trabalho de calcular para obter os números. Então, seria mais fácil para o processista no dia a dia descobrir a pressão de injeção real que deve ser aplicada na sua peça. Então, gente, para encerrar, eu vou falar aqui sobre os e-books que nós publicamos na plataforma Hotmart. Nós temos um e-book sobre dimensionamento e seleção de máquinas injetoras e um e-book sobre processamento de moldagem por injeção plástica. O e-book 1 ele tem o objetivo de dimensionamento e seleção de máquinas injetoras, né? Ele tem o objetivo de propor uma metodologia no processo de seleção de máquinas injetoras de termoplástico a partir de fundamentações teóricas, aplicações de cálculos técnicos, informações técnicas de extrema importância para atender o processo de compra de uma máquina nova ou para atender um processo produtivo. O e-book apresenta uma aplicação prática vivenciada no chão de fábrica, com análise dos critérios necessários para dimensionar e selecionar a máquina injetora ideal para um determinado molde. Ou seja, um estudo de caso envolve 3 máquinas injetoras diferentes, 200 toneladas, 250 toneladas e 320 toneladas, e um molde que injeta o corpo de um ferro elétrico em PP. Ou seja, o estudo mostra qual dessas 3 máquinas é a mais indicada para instalar o molde e produzir peças com mais qualidade. Aí você tem a oportunidade de aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos na análise dos critérios mais importantes para dimensionar e selecionar a máquina injetora ideal para o seu molde, ou até mesmo para ajudar no processo de compra de uma máquina nova. Dessa forma, você pode evitar a compra de uma máquina abaixo ou acima da necessidade do seu molde. Na compra desse e-book, você recebe uma planilha em Excel que realiza automaticamente os cálculos técnicos necessários para dimensionar corretamente uma máquina injetora. Basta você alimentar a planilha com os dados do molde, do produto e do catálogo da sua máquina para encontrar as suas respostas. Já o e-book 2, ele tem o propósito de ajudar as pessoas com dificuldade no processamento de injeção plástica. Então, tomei a iniciativa de elaborar um e-book baseado nos conhecimentos adquiridos na prática ao longo de 26 anos de vivência e experiência no chão de fábrica, em notas de aula da minha especialização em engenharia de plástico e em bibliografia de especialistas renomados no mundo dos plásticos. Esse e-book ele tem o propósito de disseminar conhecimento através de conceitos técnicos para ajudar a entender e compreender as etapas de processamento de moldagem e injeção plástica, envolvendo máquina, molde, matéria-prima e parâmetros de processo. O e-book também apresenta vários casos de melhorias vivenciadas no chão de fábrica com o propósito de conscientizar as pessoas envolvidas na moldagem de injeção plástica, desde a alta direção até o operador de máquina. Em resumo, o conteúdo do e-book mostra o quanto é importante o conhecimento técnico para determinar um processo tecnicamente correto no chão de fábrica. Então, gente, assistam o vídeo com bastante atenção e coloquem em prática todo o conteúdo para facilitar o seu dia a dia, com melhores resultados no processo produtivo, principalmente com mais produtividade e mais qualidade. Entre na plataforma e faça a visão dos e-books que estão bastante enriquecidos com muitas informações técnicas e dicas de melhorias para ajudar a solucionar seus problemas de moldagem de injeção plástica no seu dia a dia. Então, espero ter contribuído da melhor maneira possível com a disseminação de conhecimento
com esses 3 assuntos muito importantes no seu dia a dia e que você tenha muito sucesso no seu processo produtivo. Muito obrigado, bons estudos e muito sucesso a todos com a bênção de Deus.